inicial o seminário do programa de pós-graduação em Química. Hoje a nossa palestrante convidada é a professora a doutora Leila Inês Freire, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A professora Leila é licenciada pela Universidade do Oeste do Paraná, com mestrado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ensino de Ciências, na modalidade Ensino de Química, pela Universidade de São Paulo, e também tem pós-doutorado pela Universidade Estadual de Maringá, junto ao programa de pós-graduação em Educação para Ciência e Matemática. Ela tem experiência na área de ensino, formação de professores, atuando no ensino de Química, formação de professores, conhecimento da docência, formação de professor universitário, campo científico e relação arte-ciência. A professora Leila também ela coordena projetos de pesquisas relacionados à área, com financiamento da Fundação Araucária, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Paraná. A professora Leila vai apresentar para nós um seminário com o título Processo de Ciência. Professora Leila, por favor, com a palavra. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no programa de pós-graduação em Química. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Né? Hoje eu venho falar com vocês de uma temática que é uma das minhas temáticas de trabalho, não é a minha única temática de trabalho, que é a questão da divulgação científica, tá? Numa palestra intitulada Processos da Ciência, Divulgação Científica com Aporte na Relação Arte-Ciência. Aí eu falo dos processos da ciência, porque são esses processos da ciência, do fazer ciência, com os quais eu trabalho na divulgação científica. Tá? Sobre quem vos fala aqui um pouquinho, tá? Eu falo aqui de Ponta Grossa, no Paraná. A Leila que vos fala é a Leila, mulher, mãe, licenciada em Química, professora universitária, 16 anos, mas também a Leila que é atriz, cenógrafa, figurinista, que trabalha com teatro em especial, e a Leila que é curiosa e aventureira e pensadora de imaginação, tá? Que gosta dos processos de criação, dos processos criativos que existem dentro da arte e dentro da ciência, tá? E aí eu vou começar falando, né, a partir de um referencial muito específico com o qual eu trabalho, que é o referencial Ciência e Arte. Tá? Dentro desse referencial Ciência e Arte, a gente entende algumas coisas do fazer da divulgação científica, então eu não falaria de divulgação científica sem falar de ciência e arte. E a ciência e arte, ela é hoje, na verdade, uma forma de entender e de olhar para a ciência e de olhar para a arte. Tá? E como eu articulo os dois campos nos processos de divulgação científica, né, eu falo a partir desse modo de olhar. E aí a gente começa a pensar um pouquinho, né, essa imagem que está aqui do lado, né, do lado direito da tela, para quem olha para uma tela, essa imagem ela é uma representação de araucárias, de mata de araucárias, aqui da região de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, tá? E eu uso ela para quê? E ela foi encontrada recentemente num sítio arqueológico relativamente novo, que tem aqui próximo, tá, de Ponta Grossa. E essa imagem, eu sempre trago ela para falar que os seres humanos primordiais, os seres humanos primeiros, né, eles já faziam arte e ciência, muito antes do que a gente hoje concebe como categorias de arte, categorias de ciência. Esses seres humanos já faziam, né, arte e ciência. Não na perspectiva de um conhecimento organizado como nós temos hoje, não na perspectiva de uma forma de representação, mas eles faziam e traziam na sua rotina a arte e a ciência simultaneamente, tá? Sem fazer uma distinção entre elas. E esse processo de distinção é um pouco do que eu quero conversar também com vocês. Por que a gente diz que eles faziam arte e ciência sem fazer uma distinção? Porque havia uma capacidade criativa, às vezes até para sobrevivência, né? Então, a necessidade da criatividade, dessa capacidade criativa, inicialmente como sobrevivência, mas também do ponto de vista de uma percepção simbólica. Tá? Quando, né, o homem, os seres humanos primitivos decidem estampar ali numa pedra, numa rocha,
esse desenho, né, que nos remete a essa araucária, existe uma percepção simbólica do valor daquilo que estava sendo representado, né? Existe uma linguagem mítica presente ali. E existe uma cosmologia muito própria quando a gente fala desse universo. Quando eu penso tanto na arte quanto na ciência, eu vejo os mesmos elementos, tá? A necessidade de uma capacidade criativa, porque nós não respondemos os problemas da ciência somente repetindo fatos. É necessário, em vários momentos, que nós façamos articulações criativas, né, de conceitos novos, de formas diferentes de fazer ciência, porque com os mesmos processos, sempre nós vamos chegar aos mesmos resultados. Então, alguma coisa vai precisar ser diferente, e isso envolve a nossa capacidade criativa. Na arte, a mesma coisa, né? Se a arte, por si só, repetir processos, ela não cria nada de novo, né? E hoje nós falamos, então, da questão da criatividade, dessa capacidade criativa, tanto na arte quanto na ciência. E por que ciência, por que arte, né, como formas de representação inicialmente, para poder explicar o mundo. Tá? Nós estamos nesse mundo por um período finito, né, o nosso corpo, depois até trago um exemplo do que a gente usa numa das peças de teatro para falar da morte, por exemplo, nós estamos aqui por um tempo finito, né, e uma das nossas intenções enquanto seres humanos acaba ser explicar o mundo, entender o mundo, poder viver aqui como seres racionais, querendo explicar o que acontece, como acontece, e hoje querendo pensar, né, sempre em processos que nos ajudem a viver melhor, em processos que nos tragam prazer, em processos que nos tragam mais tranquilidade. Então a gente vai articulando essas formas de olhar o mundo, de pensar o mundo, explicar o mundo, para fazer coisas que nos interessam enquanto seres humanos. E aí, cada um a seu tempo, né? Seres humanos mais primitivos com uma intenção e seres humanos atuais, né, contemporâneos, com outras intenções. E a gente, junto com a professora Anunciata, com a professora Tânia Araújo Jorge também, o que a gente vai pensar, tá? Que o ser humano, ele produziu conhecimento desde antes daquilo que nós conhecemos como categorias formais de arte ou de ciência. Tá? Isso é tácito. Antes mesmo da gente registrar, a gente produz. A gente poderia fazer uma analogia. A criança, antes mesmo dela aprender a ler e escrever, ela fala. Tá? Ela articula palavras, ela forma frases, antes dela saber ler e escrever. Né? Então, nós produzimos conhecimento antes daquilo que nós chamamos de categorias formais, né, de arte ou de ciência. E aí eu trago um exemplo bem clássico na área de arte e ciência, que é pensar Leonardo da Vinci. Né? Enquanto um cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Hoje a gente não falaria assim, a Leila cientista, a Leila química, a Leila engenheira, a Leila inventora, porque hoje nós atribuímos categorias de formação muito específicas, mas em outros momentos nem sempre foi assim. Então, alguém para ser um cientista, alguém para ser um inventor, alguém para ser um pintor, não necessariamente tinha um processo de formação regularizado como nós temos hoje, não necessariamente frequentava uma universidade. Né? Então, assim, a humanidade, enquanto a forma como nós conhecemos hoje, ela é muito recente. Né? Então, a gente olha para essa história da humanidade e vê que pessoas que faziam tanto ciência quanto arte, né? Se a gente pegar um Leonardo da Vinci e as suas obras, né, enquanto um pintor, enquanto um escultor, enquanto alguém que estudava anatomia para poder fazer escultura, para poder pintar, e que, enquanto esse anatomista, né, também vai desenvolvendo processos relacionados à ciência, vai trazendo desenhos e formas de representar aquilo que estava dentro do corpo. A gente está falando de um período ali em torno de 1500, né? Então a gente não fala de livros como a gente tem hoje, ilustrados com imagens. Então, alguém que ao seu tempo, né, foi um cientista e foi um artista, tá? E carrega aquilo que nós chamamos do homo universale, que é essa pluralidade de saberes, tá, que formam o ser humano. Então, essa pluralidade de saberes que formam o ser humano vão dar determinadas características para o fazer científico e para o fazer artístico. Tá? E aí, avançando um pouco no tempo, a gente vai chegar num momento ali da Revolução Científica, em especial, né? Quando a gente vai ter essa cisão, né, entre a arte e a ciência e pensar a produção do conhecimento de forma mais separada. Tá? A ciência com a característica da objetividade, da razão, e a arte com características da subjetividade, da sensibilidade. Tá? Embora, né, na ciência a gente também carrega elementos de sensibilidade e na arte a gente também carrega elementos da razão.
tá? Mas a revolução científica, a instauração de um método científico, vai gerar essa cisão na produção do conhecimento. E isso vai trazer influências significativas no que nós temos hoje, tá? Especialmente quando a gente pensa em disciplinas. É muito difícil que algum estudante, por exemplo, lá da escola, quando se fala de arte, ele gosta de arte, dificilmente ele vai falar que ele gosta muito de ciência, porque parecem dois mundos muito distantes. Tá? E é isso que a gente vem dizer com a perspectiva ciência e arte, que não é bem assim. Tá? Por que a gente vem dizer que não é bem assim? E aí eu me pauto junto com o casal, com Roth Bernstein, e mais alguns autores norte-americanos, que apresentaram para nós, tá, o Manifesto Art Science. Tá? O que é esse Manifesto Art Science? Manifesto Ciência e Arte, Manifesto Arte e Ciência. O que ele vai dizer? Tentar resgatar um pouco essa questão da relação que existe entre arte e ciência. Tá? Porque ciência e arte, em suma, a proposta é que conecte. Né? E o futuro da humanidade, da sociedade, depende dessas conexões. Hoje a gente já não fala mais em conhecimentos tão isolados. Né? A química é só a química não conversa com outras áreas. Não, a química conversa com outras áreas e precisa conversar com outras áreas. Né? A gente precisa, enquanto pessoas que produzem conhecimento, entender o conhecimento no espaço que nós estamos, no tempo que nós estamos. E nesse tempo é um tempo de conexões. Então, ciência e arte tem essa perspectiva de conectar, tá? E é entendido como um novo modo de investigar tanto a cultura, a sociedade, a experiência humana, e que integra a experiência sinestésica com a investigação analítica. Então, quando a gente fala de fazer uma pesquisa que articule ciência e arte, a gente não está falando só de fazer uma experiência sinestésica, não é uma pesquisa só no campo da arte, não. É uma pesquisa com uma investigação analítica, com trabalho de análise, e que vai articular, sim, essa experiência sinestésica, do sentir, do viver, daquilo que as pessoas realmente vivenciam. Tá? Então, o Manifesto Art Science ele vem para a gente pensar o conhecer, né, o analisar, o experienciar e o sentir simultaneamente. Então, eu não vou conhecer por conhecer, ou analisar por analisar. Eu vou analisar aquilo que eu também posso sentir. Né? Eu vou conhecer aquilo que é experienciado. Tá? E nesse manifesto são apontados 17 elementos, tá, importantes quando a gente pensa na relação arte-ciência. Eu vou passar rapidamente por eles e vou enfatizar alguns um pouco mais, porque todos eles são importantes. Né? Alguns nós estamos mais próximos de trabalho, outros nós estamos mais distantes. Mas, enquanto manifesto, qual que é a função de um manifesto? Né? O manifesto não existe simplesmente para que tudo esteja cumprido. É algo que nós almejamos, é um local onde nós queremos chegar. Né? Então, fazemos um manifesto porque nós queremos chegar até aquele ponto. Hoje ainda não estamos em tudo isso, tá? E tudo bem, né? É processo. Mas no manifesto, os autores apontam esses 17 elementos, tá? E eu gosto desses primeiros 2 elementos aqui, quando eles dizem assim, tudo pode ser compreendido através da arte, mas esse entendimento ele é incompleto. Assim como tudo pode ser compreendido através da ciência, mas esse entendimento também é incompleto. Tá? Porque nós não somos somente racionais e não nos pautamos, enquanto pessoas, somente na razão, né, que é o que mais falta à ciência. Nós nos pautamos também em questões daquilo que nós sentimos, daquilo que nós experienciamos. Então, tudo pode ser compreendido, mas esse entendimento vai ser incompleto. Né? E ciência e arte nos permite, então, alcançar uma compreensão que seja mais completa e universal das coisas. Envolve a experiência humana da natureza pela síntese dos modos artístico e científico de investigação e de expressão. Então, eu vou começar a articular a forma de investigar tanto da arte quanto da ciência, e a forma de expressar tanto da arte quanto da ciência. E aí, nessa característica da forma de expressar, é onde a gente vai entrar mais fortemente com a divulgação depois. Tá? Então, os princípios do manifesto, ciência e arte funde a compreensão pessoal, subjetiva, sensorial, emocional e pessoal, né, com a compreensão pública, objetiva, analítica e racional. Ciência e arte não está embutida em seus produtos. Tá? Ciência e arte não é uma coisa assim, pega um produto, esse produto aqui é um produto de ciência e arte. Não. Ciência e arte incorpora, está no processo, tá? Incorpora a convergência dos processos e das habilidades artísticas e científicas, e não a convergência de seus produtos. Então, quando eu penso ciência e arte, eu vou pensar no processo, tá? O processo de fazer ciência por essa perspectiva. Ciência e arte, né, não é arte mais ciência, ou arte e ciência, ou arte barra ciência, tá? Nas quais os componentes mantêm suas distinções. Ciência e arte é
ciência e arte estando integradas. Tá? Ciência e arte transcende e integra todas as disciplinas ou formas de conhecimento. Aqui eu acho que nós estamos um pouco distantes disso. Né? Aquele que pratica ciência e arte, ele é simultaneamente um artista e um cientista. É uma pessoa que produz coisas que são tanto artísticas quanto científicas simultaneamente. Então, a gente começar a pensar a ciência que a gente produz com algumas das características da arte. Tá? Todo grande avanço artístico, impacto tecnológico, descoberta científica, inovação médica, desde o início da civilização, resultou do processo de ciência e arte. Hoje que parece que nós separamos tudo muito mais, né? Que os impactos tecnológicos, as descobertas científicas são puramente racionais. Isso não invalida aquilo que nós fazemos enquanto método, a forma como nós coletamos dados, a forma como nós analisamos na ciência, que é mais racional. Mas o processo ele é maior do que somente o processo de análise. Né? Então, assim, a motivação que me leva a pesquisar determinado tema faz parte da pesquisa. Então, por que eu pesquiso determinado tema? E essa motivação, muitas vezes, ela não é racional. Né? Algumas vezes ela é racional, a gente poderia até dizer assim, ela é enviesada na perspectiva de que, se eu tenho financiamento em determinada área, é naquela área que eu pesquiso. Se eu não tenho financiamento, talvez eu não dê conta de fazer uma pesquisa. Então, ela é também intencional, mas tem elementos que são mais subjetivos e que não são tão racionais. Tá? Todo grande inventor e inovador na história foi um praticante de ciência e arte. Então, se nós olharmos para a história da humanidade, nós temos isso muito forte. Né? Os nossos inventores, os nossos inovadores são praticantes de ciência e arte. Né? Se eu pego um Bachelard da vida, eu posso voltar em vários, né, inventores ali, nós temos pessoas que se apropriavam, e às vezes até a gente fala assim, a vida diurna e a vida noturna, como se num dos universos vivesse a ciência e no outro universo vivesse a arte, tá? Mas fazem parte da mesma pessoa, né? E a ciência é feita por pessoas. Deve-se ensinar, né, isso aqui também nós estamos um pouquinho mais distantes ainda, pelo menos aqui no Brasil, embora as propostas de STEAM estejam por aí já para tentar romper um pouquinho, mas deve-se ensinar arte, ciência, tecnologia, engenharia e matemática como disciplinas integradas e não separadamente. Tá? Então, devemos criar currículos baseados na história, na filosofia e na prática de arte e ciência. Aqui são aqueles pontos que nós queremos chegar algum dia, né? A visão de ciência e arte é a reumanização de todo o conhecimento. Ou seja, aquilo que foi afastado quando nós dissemos assim, a ciência é puramente racional, tá? Ou a ciência fortemente objetiva. Nós queremos agora reumanizar o conhecimento para que os aspectos humanos sejam evidenciados. Isso é bom, inclusive, para a gente enquanto ciência, porque às vezes a gente vê algumas coisas de ciência produzidas que não são tão bacanas, não são tão legais, né? E foram feitas por pessoas. Então, assim, é uma característica humana fazer a ciência. Então, a ciência também vai carregar essas características humanas. E como características humanas, nem tudo talvez seja aquilo que mais nos agrade, né? Então, pensar a ciência e a arte é também reumanizar esse processo de construção de conhecimento. A missão de ciência e arte é reintegrar o conhecimento. Aquilo que nós passamos a olhar de forma muito separada é fazer essa reintegração. E o objetivo é cultivar aquilo que é chamado de um novo renascimento, que foi onde surgiram diversos artistas, onde a ciência ganha né, um aporte maior, e a gente começa a entender mais como ciência. E o objetivo de ciência e arte é inspirar a abertura das mentes, a curiosidade e a criatividade, a imaginação, o pensamento crítico e a resolução de problemas através da inovação e da colaboração. Então, várias dessas características a gente vai encontrar, né, vários desses pontos aqui, a gente vai encontrar em outros espaços, em outras formas, né, mas todos eles estão aqui alocados nesse manifesto. Concordamos com todos em gênero, número e grau? Nem sempre, né? Mas algumas dessas coisas a gente percebe que são importantes, tá? Especialmente a questão de pensar em reumanizar, a questão em entender que somos pessoas fazendo isso, né? E a integração de conhecimentos. Para mim, Leila, né, o que eu vou falar mais fortemente é que, conforme nós separamos mais e compartimentalizamos os conhecimentos, menos a gente vai entendendo o todo, menos a gente vai entendendo a sociedade, podendo muitas vezes agir na sociedade. A gente precisa de uma especialização, do específico, do aprofundamento em determinadas áreas para fazer pesquisa, mas a gente também precisa ter um pé no chão de onde nós viemos e para onde nós vamos enquanto sociedade quando nós fazemos esse movimento de aprofundamento.
A partir disso, né, eu falei lá no início que eu sou uma pessoa pensadora de imaginação, que é uma das características que eu vou entendendo e que vão me aproximando, e foi o que eu investiguei bastante no pós-doutorado, que é a questão da criatividade, tá? Entendendo, daqui uns dias a gente vai ter o Dia Mundial da Criatividade, né? Não sei se aí em Joinville vai ter um conjunto de ações, aqui em Ponta Grossa vai ter um conjunto de ações, e muitas vezes a questão da criatividade está vinculada basicamente à arte, ao design, pessoas que são super criativas, pessoas que são taxadas de criativas. Eu tive o interesse de investigar a criatividade porque eu via os meus processos na docência como processos criativos, porque eu via o meu fazer como um processo de criação. E nem todo mundo via isso. Eu falei, nossa, eu preciso entender. E aí fui me aproximando da arte, vendo que na arte isso é muito mais presente, isso se fala, se discute muito mais, enquanto que na ciência se discute menos, mas se discute também. Então, eu fui buscar compreender um pouquinho mais a criatividade na arte e a criatividade na ciência, para daí pensar processos criativos na arte e ciência, na divulgação científica e tudo mais. Na arte, tá, a criatividade é o quê? Né? E aí eu me apoio muito na Feigal Strauer, que é uma pesquisadora que viveu por muito tempo no Brasil, né? Ela se considera brasileira, inclusive, né? E ela vai dizer que criar é basicamente formar, né? É poder dar forma a algo novo. Então, criar é dar forma a algo novo. Tá? Em qualquer que seja o campo de atividade, trata-se nesse novo de novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. Então, quando a gente pega essa definição dela, eu vou dizer, bom, então criar não é necessariamente algo somente artístico. Por quê? Dentro de um campo de atividade, formar algo novo, com novas coerências, né, que relacione fenômenos de modo novo e sejam compreendidos em termos novos, não é uma coisa só da arte. Tá? É uma coisa, por exemplo, da ciência. Né? E ela vai dizer também que o ato criador, né, o ato de criar, da criatividade, ele abrange, portanto, a capacidade de compreender, tá? E na capacidade de compreender, a de relacionar, ordenar, configurar e significar. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, mas isso aqui é o que a gente faz na ciência. O que a gente faz? A gente relaciona, a gente ordena, a gente configura, a gente dá significado para aquilo que a gente vai encontrando. E para mim foi um achado muito importante pensar que na arte se entende a criatividade dessa forma. Porque na ciência, basicamente, o que nós fazemos dentro do ato criativo também é isso. Né? E aí eu fui buscar referenciais que falassem de criatividade na ciência. E nós temos cientistas, tá, que falam de criatividade na ciência, tá, que falam do pensar criativo, do fazer criativo na ciência. Um deles é o David Bohm, tá, que é da área da física, também estadunidense. O que o David Bohm fala? Né, que é criativo aquele sujeito cujo interesse no que está sendo feito é total e sincero, como o de uma criança. E eu aproximo isso muito forte. Né? Eu acho que não tem um cientista que faça pesquisa, um pesquisador que, quando vai falar do que está fazendo, o olho brilha. Sabe? Aquela coisa do tipo assim, vou falar sobre o que eu estou fazendo e tudo gira em torno daquilo. Aquilo é muito importante. Então, aquele cujo interesse no que está sendo feito é total e sincero, é uma pessoa que pode ser criativa. Tá? Ser criativo na ciência, para o David Bohm, é a abertura para aprender o novo. Tá? Percebendo as diferenças e semelhanças, levando a outras ordens e estruturas em vez de impor as familiares. Então, fazer algo criativo na ciência é estar aberto ao novo, perceber diferenças e semelhanças, construir novas ordens, estruturas, né, organizações para o conhecimento. Então, se eu faço isso na ciência, eu sou criativo. E aí o livro do David Bohm, o Thomas Kuhn também tem uma reflexão bem interessante a respeito disso, que também é físico, que vai dizer assim que talvez nós não façamos coisas tão criativas, não sejamos cientistas tão criativos, porque às vezes a gente acaba impondo aquilo que é familiar, a gente acaba não fazendo de formas novas, porque a gente só repete algumas coisas. E aí é o cuidado quando a gente pensa no método científico, né? Não com o método em si, mas com a questão de só repetir, né? Só repetir coisas, porque só repetir coisas vai nos levar a processos que nós já conhecemos. Então, a abertura para aprender o novo é uma das características da criatividade dentro da ciência.
E aí, quando eu olho aqui, né, essas novas ordens, perceber diferenças e semelhanças que levam a novas ordens e estruturas, e quando eu volto na Feiga, que fala da criatividade na arte, fala que é uma capacidade de compreender, que é relacionar, ordenar, configurar, significar, eu vejo uma aproximação muito grande da criatividade na arte e na ciência, tá? E aí, o David Bohm também faz essa aproximação, e ele vai dizer assim que a criatividade na arte e na ciência, ela é um ato de percepção criativo, né? Quando o indivíduo vai se tornar consciente dessas diferenças e dessas semelhanças, tá? Que não vem simplesmente de um conhecimento prévio, né? Tanto do mesmo campo como de um novo. Não é só porque eu conheci alguma coisa, é porque eu começo a relacionar, tá? Se eu começo a relacionar coisas e criar fundamentações, questões, criar, né, teorias, criar proposições teóricas ou criar algo mesmo mais palpável, né, eu estou desenvolvendo um processo que é criativo. E isso vai levar a uma nova ordem, que favorece o surgimento de uma nova hierarquia, de ordens, novos tipos de novas estruturas, tá? E isso é o que nós fazemos na construção de conhecimento. Quando a gente faz pesquisa, a gente estabelece novas ordens, relações e hierarquias e gera alguma coisa relativamente nova. Tá? Então, a criatividade na arte e na ciência é entendida como esse gerar algo novo, criar algo novo, a partir de um ordenamento e de perceber semelhanças e diferenças, estabelecendo relações. Então, e esse novo, né, ele é capaz de mover aqueles que entendem, né, aqueles que entendem essa forma nova ou que querem estudar aquilo, de uma forma profundamente inspiradora, né, que é o que eu vejo acontecendo nos cientistas, nos professores, quando se envolvem em alguma coisa e aquilo faz o olho brilhar, faz você falar com alegria, né, com vontade de que todo mundo entenda aquilo que você também foi descobrindo. Tá? Então, essas características da criatividade na arte e na ciência são as características que eu compreendo hoje como aquilo onde a gente mais consegue trabalhar quando a gente fala da arte e quando a gente fala da ciência para a divulgação da ciência. Tá? E aí a gente já vai conversar um pouquinho disso. Então, esse pensar criativo na arte e na ciência, tá? Tem um livro que eu gosto de recomendar para quem gosta de leituras mais leves inicialmente, assim, eu quero ler algo para distrair, mas que não é só distrair, bem pelo contrário, tá? É um livro que ajuda a fundamentar uma série de categorias importantes sobre o pensar criativo. Tá? Nesse livro, Centelhas de Gênios, como pensam as pessoas mais criativas do mundo, ele não é um livro para falar de artistas somente, tá? Como pensam os artistas. Não, ele vai trazer inúmeros exemplos de cientistas, tá? E o nome Centelhas de Gênios é proposital para que a gente, né, enfim, queira ver o que se fala de gênios ali. Mas eles vão apresentar essas 13 categorias cognitivas que são promotoras de criatividade. E eles vão apresentar essas características, essas categorias cognitivas, trazendo isso a partir de exemplos de produção na ciência e de produção na arte. Então, por que observar é uma categoria cognitiva importante na arte e por que observar é uma categoria cognitiva importante na ciência? Por que evocar imagens é uma categoria importante na ciência? Tá? Que tipos de imagens nós evocamos na ciência? Que tipo de abstrações nós precisamos fazer? Então, assim, eles vão estabelecendo essas 13 categorias cognitivas que são importantes para que a gente comece a pensar o nosso fazer científico de forma criativa. Eles apresentam aqui, né, os 2 últimos capítulos do livro, né, que cada capítulo é destinado a uma das categorias. E o capítulo do brincar, quando a gente, enquanto cientista, olha para o brincar, o que a gente remete ao brincar? Brincar é coisa de criança, brincar é coisa que, quando eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou brincar. Não, brincar é um processo de se permitir viver aquilo que está sendo aquele momento. Então, a criança, qual que é a responsabilidade da criança quando ela está brincando? É brincar, se divertir, ela criar histórias, ela contar histórias, e ela se entrega verdadeiramente àquilo. Quando a gente fala do brincar na ciência, a gente também vai falar desse brincar na ciência, tá? Desse entregar-se ao fazer daquele momento, né? Alguns podem chamar isso de trabalho, alguns podem chamar isso de outros nomes, mas é entendido como brincar, como inicialmente não levar tão a sério, né? E ver o que vai acontecendo. Então a gente tem, até mesmo no processo de fazer pesquisa, a gente tem um momento inicial que é o do brincar, que é o do
extravasar um pouquinho onde eu gostaria de chegar, por que eu gostaria de chegar naquilo. Tá? Então, são 13 categorias muito interessantes de serem pensadas, e eles vão trazendo a partir das experiências, das pesquisas, dos trabalhos feitos por diferentes pesquisadores e por diferentes artistas. Tá? Esse aqui sempre fica de dica, assim, para quem quiser uma leitura e quiser começar a pensar um pouquinho mais. Mas por que eu trago essas categorias? Porque aqui tem algumas, tá, que eu considero bem importantes e que daí vão me levar de novo no processo da divulgação da ciência, que é o pensar com o corpo, tá? Que é o pensar de modo dimensional, criar modelos. Pensar com o corpo, para mim no teatro é muito fácil falar, vamos pensar com o corpo, né? Quando a gente fala assim, vamos pensar com o corpo da ciência, o que é pensar com o corpo? A gente pensa com o cérebro, né, naturalmente. Mas a gente vai tendo, né, quem trabalha em laboratório, tem alguns movimentos que são muito característicos. Eu vou pipetar alguma coisa. A gente já não para mais para pensar como que eu vou pipetar. Eu já penso com o meu corpo já tem isso enquanto um movimento, e eu sei que se eu virar a mão de determinada forma, se eu segurar né, o tubo de ensaio, eu já tenho movimentos muito específicos que eu sei como fazer, que é o meu corpo pensando. Tá? Já não sou mais eu racionalmente parando para pensar em como eu tenho que fazer aquilo. Então, pensar com o corpo faz parte do fazer da ciência. Tá? E para mim, no teatro, isso é mais forte ainda. Pensar com o corpo faz muito parte daquilo que a gente faz no teatro, porque o corpo acaba sendo o instrumento do ator para mostrar, né, o que ele quer mostrar, para comunicar aquilo que ele quer comunicar. Tá? E aí depois eu vou falar disso dentro do teatro que divulga a ciência. Tá? Ainda, né, sobre a criatividade na arte e na ciência, se a gente fosse fazer um resumão, né, de características assim da criatividade na arte e na ciência, eu colocaria essas palavrinhas que estão ali. A criatividade na arte e na ciência é uma rede de conexões. Então, se alguém, né, da plateia diz assim, eu não sou criativo, na ciência eu não preciso ser criativo, vou dizer assim, você precisa ter uma rede de conexões. Tá? Você precisa ter uma intenção do seu fazer. Você precisa fazer um trabalho. Criatividade na arte não é um estalo, nossa, agora eu tive uma super ideia e isso vai resolver o mundo. Isso só acontece por quê? Porque eu tinha um repertório já estabelecido, porque eu já tinha referências, né, já tinha leituras. Eu gosto de falar dessa questão aqui do repertório, do trabalho que é a criatividade, porque parece que às vezes quando a gente faz pesquisa, alguém diz, nossa, tudo deu tão certinho, foi tão bonitinho, né? Você fez uma revisão, daí você encontrou isso, daí você fez a tua coleta de dados, daí você fez a análise, e tudo deu certo. Às vezes não deu certo. Às vezes a gente conta o que deu certo só, né? Que é aquilo que a gente estava querendo chegar. É trabalho, é processo, mas depende muito de um repertório que eu tenha. Porque se eu não conheço formas de fazer determinada análise, eu não vou fazer determinada análise. Né? Se eu não tenho referências imagéticas, né? Por exemplo, quando eu trabalho com arte, com a divulgação da ciência, se eu não tenho referências de imagens, referências imagéticas que possam me dar suporte, eu não vou conseguir fazer determinadas coisas. Né? Se eu quero divulgar ciência e eu nunca vi como alguém fez divulgação da ciência, dificilmente eu vou ter um repertório de experiências e de coisas que eu possa usar para divulgar. Tá? Isso me indica o quê? Que eu tenho que consumir, né, aquilo do que eu trabalho. Então, se eu trabalho com ciência, eu tenho que consumir ciência, mas não só consumir ciência. Eu posso consumir outras coisas que vão me dar essa rede de conexões, porque nem tudo é explicado pela ciência, né? Nem tudo a ciência tem respostas hoje ainda. Então, eu preciso também consumir outras coisas, né? E aí, então, né, consumindo outras coisas, consumindo aquilo que é da minha área também, com certeza, né, senão eu não produzo. Eu vou gerando um repertório. Em cima de um repertório, eu tenho um processo de trabalho para criar. Tá? A criatividade, o trabalho do artista, ele não é, de repente, eu vou lá e faço uma apresentação. Tá? É ensaio, é produção, é ver limite de corpo, é ver limite, formas de expressar alguma coisa, de apresentar, a forma de falar, a forma de mostrar, a forma de expressar algo com uma luz, com um som. Se eu vou fazer um vídeo para o YouTube, se eu vou fazer um material de divulgação para o Instagram, que cores que eu vou usar. Então, assim, é um trabalho. Tá? A criatividade é trabalho. Né? Assim como é na ciência também, o processo de criar algo novo dentro da pesquisa é trabalho. E é intencional.
Tá? Não é um trabalho que eu faço de feliz porque de repente eu resolvo fazer. Não, é intencional, eu sei aonde eu quero chegar. Então, essas características da criatividade na arte e na ciência, elas vão resumir muito daquilo que a gente precisa pensar quando a gente quer desenvolver uma divulgação científica, tá? Que alcance as pessoas, tá? Porque eu tenho que considerar o repertório que as pessoas têm, eu tenho que considerar também a intenção que elas têm, eu tenho que considerar o que elas são capazes de relacionar, tá? E aí eu chego mais na questão da divulgação da ciência, não vou me ater muito teoricamente na divulgação da ciência, porque eu quero mostrar um pouco do que a gente vem fazendo e como aparece no que a gente vem fazendo esses elementos da criatividade, dessa relação arte-ciência, e com uma intenção muito específica, que é divulgar, que é levar ciência a diferentes públicos. A divulgação da ciência, se fosse pensar de uma forma bem rápida assim, é um envio de mensagens, é passar alguma mensagem que já existe por meio de linguagens que a tornem acessível. Ponto. Né? A imagem de que a ciência não é acessível, de que o texto científico é difícil, de que eu nunca vou compreender o que a ciência faz, ela existe, né, no imaginário popular. Tá? Ela existe até mesmo no nosso imaginário, porque se alguém vem me falar de uma pesquisa que faz na área da matemática aplicada, eu vou falar assim, eu não entendo, não sei exatamente o que é isso. Se alguém vem me falar de uma pesquisa que faz lá no serviço social, eu falo assim, eu não tenho a profundidade. Então, eu também desconheço coisas da própria ciência que não são da minha área. Né? Onde eu trabalho, onde eu pesquiso, eu tenho repertório. Onde eu não pesquiso, eu não tenho tanto repertório. Então, eu também desconheço e eu também preciso, por meio da divulgação da ciência, acessar outros conhecimentos que não só os da minha área. Porque se eu souber só de química, eu não consigo conversar com outras pessoas e produzir conhecimentos que sejam localmente importantes, né, naquele espaço, naquele contexto, naquela situação. Então, a divulgação da ciência ela é para todo mundo, né, e a gente vem vendo isso cada vez mais forte, a divulgação da ciência, a presença, a necessidade disso, né, nas nossas instituições, quando a gente vai fazer a defesa da universidade pública, né, a gente precisa muitas vezes dizer o que se faz na universidade, né, o que é que nós fazemos nesse espaço. Então, para isso, a gente precisa ter um processo de divulgação da ciência, a gente precisa conversar para que as pessoas compreendam o que nós fazemos. Né? Assim como nós precisamos conversar com os nossos pares, que são de outras áreas, para também compreender o que eles fazem. Então, nessas características, nessa necessidade de divulgar a ciência, eu coloco algumas também palavrinhas que para mim são importantes para pensar por que divulgação da ciência. Né? Eu tenho uma trajetória com a divulgação da ciência desde a minha graduação, né? Eu nunca fiz pesquisa na minha graduação, não fui bolsista de PIBIC, nem tinha tantas bolsas naquela época, né? Tinha iniciação científica, mas era bem reduzido comparado ao que a gente tem hoje. E eu fui trabalhar num projeto de extensão com divulgação da ciência. Naquela época, o que a gente fazia? Nós recebíamos, né, os professores que estão assistindo, que são, né, meus contemporâneos, vão lembrar disso. Quem é mais novo só vai lembrar disso agora via Instagram, redes sociais. Mas nós recebíamos panfletinhos, né, folders. Por exemplo, compre seu colchão magnético. O colchão magnético resolve tudo. O que o colchão magnético resolve? Ele resolve pressão alta, ele resolve problemas de coração, ele resolve... Então, a gente tinha uma série de propagandas, tá, feitas. Normalmente elas vinham ou em jornais, ou então elas vinham em folders e coisas que a gente recebia na rua. E eu fui trabalhar num projeto de divulgação científica, lá na UniOeste, lá no oeste do Paraná, na região onde eu nasci, né? Com desmistificar essas coisas que apareciam escritas aí, que não eram verdade. Tá? Então, fui trabalhar com isso um pouco durante a graduação e saí para fazer um mestrado querendo investigar isso. E acabei indo parar, estava em sala de aula, alterei o projeto e tudo mais, mas continuei na divulgação científica enquanto quem levava para a sala de aula notícias, matérias, né, que falavam de ciência para trabalhar com os estudantes. Depois eu chego na universidade, aqui na UEPG já, e começo a trabalhar com divulgação da ciência para crianças também, que foi um pouco do que eu fiz também na graduação, quando a gente ia para as creches e escolas lá de Toledo para trabalhar, falar de ciência, conversar de ciência com as crianças. Então, assim, eu vejo na divulgação da ciência algo que vai perpassando a minha trajetória como um todo e como uma necessidade atual. Tá? Por que uma necessidade? Porque a gente precisa dar continuidade
a formação de pessoas que queiram saber de ciência, né, que queiram fazer ciência. Então, a gente precisa, de alguma forma, que as pessoas conheçam ciência para que elas queiram continuar fazendo ciência. A gente tem a necessidade de transformação de muitos espaços, de muitas realidades, e que o conhecimento científico pode ajudar a transformar esses espaços. Eu vejo a divulgação da ciência como um potencial de promover a alfabetização científica de forma muito, muito forte, levar as pessoas a conhecerem ciência. A divulgação da ciência tem uma característica que é a sua linguagem. Tá? É uma linguagem diferente da linguagem que a gente usa muitas vezes no meio acadêmico. Então, eu não vou fazer uma divulgação científica, por exemplo, por meio de redes sociais, com as palavras que eu uso numa aula. Nem vou fazer isso com as palavras que estão num artigo. Tá? Então, eu vou precisar pensar numa linguagem, não só de palavras também, mas numa linguagem que seja visual, estética, que converse, que as pessoas olhem para aquilo ali e saiam pensando a partir daquela imagem, ou que aquela cor, de alguma forma, comunique algo. E a divulgação da ciência é entendida como a propulsora, tá, de caminhos de aproximação com a ciência, de caminhos de compreensão da ciência, e aí daquilo que a gente vai entender como sendo importante, que é as pessoas poderem usar ciência na sua vida e não só achar que a ciência fica encastelada dentro dos espaços promotores do conhecimento. Tá? E eu entendo que a divulgação da ciência ela deve ser para todos e para todas, então a gente precisa chegar em diferentes lugares e por diferentes linguagens e estratégias e ações. Tá? E aí eu venho apresentar de forma mais específica as experiências que eu venho desenvolvendo aqui com o teatro científico, com o teatro de temática científica. Eu trabalho hoje com 2 grupos, basicamente, mas o material que eu apresento mais fortemente é do grupo vinculado à universidade, que é um grupo de um projeto de extensão, tá, que é o grupo de teatro científico da UEPG. Nós estivemos em Joinville já, a convite do professor Breno, para uma atividade. Fizemos uma oficina também com o pessoal daí e tudo mais, o pessoal das exatas, da química em especial. E esse projeto de extensão, ele tem a característica de ser um projeto de divulgação científica. Tá? E eu trabalho também num outro grupo de teatro, que é um grupo autônomo, independente, não tem vinculação com a universidade, mas que também promove peças que vão divulgar ciência. Tá? E esse tipo de teatro, a gente chama ele ou de teatro científico, ou de teatro de temática científica, ou de teatro para divulgação da ciência, tanto faz. Mas o que interessa é que esse teatro científico, ele envolve ciência fortemente. Então, são ações teatrais, tá, que promovem a ciência. Então, eu vou falar de ciência para divulgar ciência ou para alfabetizar cientificamente por meio de ações teatrais. A gente vai dizer que a ciência ela é a fonte de inspiração para a criação das cenas ou das peças, tá? Promove a abordagem de ideias científicas, trata de temas que envolvem a relação humana e científica, lembrando que ciência é feita por humanos, então a gente sempre acaba abordando um pouco esse aspecto dentro da proposta da divulgação científica por meio do teatro. Tá? E o teatro científico, tá, ele apresenta elementos que podem contribuir para o processo de divulgação, integrando a arte e a ciência na comunicação com o público. Esse tipo de teatro ele pode ser considerado uma estratégia de ensino e de divulgação para abordar o conhecimento científico dentro, fora da sala de aula, em espaços escolares ou não escolares. Ok? Na perspectiva mais teórica, o professor Leonardo Moreira e a professora Marta Marandino, lá da USP, que trabalha, a professora Marta trabalha com divulgação, eles usam o termo teatro de temática científica e não teatro científico, tem toda uma razão, uma discussão para isso, mas eles vão dizer que são propostas teatrais que na ensinação vão abordar tanto as ciências da natureza quanto as ciências humanas, tá? Seja como conteúdo conceitual, como conteúdo histórico, filosófico, cultural ou epistemológico, seja como inspiração artística. Então a gente vai usar ciência, não só as ciências da natureza, nessas várias formas de abordagem, conteúdo conceitual, conteúdo histórico, conteúdo filosófico, com uma perspectiva cultural, a época que se fazia, como se fazia ciência. Ok? E esse conhecimento, esse teatro de temática científica, ou esse teatro científico, ele vai proporcionar o quê? Conhecimento sobre ciência. Então, o que a gente faz não é levar as pessoas ao teatro só pela fruição da arte, é também pela fruição da arte, então as peças têm que ter uma estética, têm que ter uma característica do teatro, mas também para que elas saiam de lá pensando sobre ciência, ou querendo conhecer ciência, ou tendo entendido alguma coisa de ciência.
tá? Enquanto a temática do espetáculo ela é científica, as discussões elas têm que abordar as dimensões da vida, tá? O homem, a sua existência na relação com a ciência e a tecnologia. Então, se a gente pensa hoje, por exemplo, inteligência artificial, né? Um tema super em alta, né? Envolve ciência, tecnologia, mas tem uma relação fortíssima com o homem, com a existência humana, com como nós concebemos alguns processos dentro, por exemplo, do processo de ensino. E aí pensar isso a partir de uma peça de teatro pode ser muito interessante, porque eu não vou só falar de inteligência artificial, mas eu vou trazer para a cena as relações humanas, os conflitos, os aspectos éticos, políticos, sociais. Tá? Então, formas de se pensar algum conhecimento na relação da humanidade, na relação da vida com a ciência e a tecnologia, vai perpassar esses vários outros aspectos, que são características lá que o Manifesto Art Science vai trazer para a gente, precisamos aproximar, precisamos trazer isso junto. Tá? Então, o embasamento de tudo isso aqui fica na relação arte-ciência, tá? Por conta disso. E aí, agora eu vou apresentar rapidamente algumas coisas de como se faz, para que vocês possam também ter uma ideia de o que tem de ciência, então, dentro do teatro. Tá? Para a gente não ficar falando só do ponto de vista assim, eu vivo isso e percebo isso, mas eu quero que outras pessoas também percebam. Essa aqui é a peça Coração em Chagas, aqui tem rapidamente um pouquinho da sinopse da peça, tá? E essa é uma peça que fala, né, de Carlos Chagas, do cientista, das suas descobertas. Na peça é apresentado o contexto social, um pouco da vida cotidiana, né, do Carlos Chagas. A doença de Chagas é apresentada por meio de pesquisas de cientistas mulheres que também investigam isso aqui na UEPG, e através dessa peça o conhecimento científico é levado ao público. Tá? E a proposta é que a gente possa conscientizar sobre a doença de Chagas e sobre aspectos sociais e culturais que podem desencadear novas doenças. Tá? E algumas discussões sobre doenças que são negligenciadas, né? Pesquisas que às vezes são negligenciadas, porque doença de Chagas é uma doença que hoje não tem cura. Tá? E assim, não porque seja tão difícil, mas também por outras questões, tá? Por questões de financiamento, e a gente discute um pouco isso na peça também. Okay? Então, essa aqui, Coração em Chagas. Para começar, né, eu gosto de trazer esse aqui, que é o esboço da arte que a gente usa para divulgar essa peça de 2022, tá? Em que a gente traz Coração em Chagas é o nome da peça, né? E a gente não traz um coração desenhadinho e bonitinho, a gente traz um coração anatômico, né? Por quê? Nós queremos falar de ciência, e coração, quando a gente fala de ciência, esse coração é um órgão, qual que é a função dele? E por que coração em Chagas? Porque a doença de Chagas, os maiores, né, problemas estão relacionados à questão de problemas cardíacos, tá? E aí é uma doença silenciosa, né? Então, assim, o que a gente fala? Vamos trazer um coração que comece a despertar as pessoas por que esse coração e por que esse coração dessa maneira. Tá? Eu vou falar um pouquinho de alguns aspectos que a gente usou nessa peça para exemplificar como que a gente faz a relação arte-ciência dentro da cenografia, por exemplo. Nós temos no cenário dessa peça um grande coração aqui, tá? Que é esse coração feito com bordados, memórias afetivas e tudo mais, mas ele é um grande coração inchado, e, de novo, a referência é um coração anatômico. Tá? E ele tem, no seu feitio aqui, uma aproximação muito grande com a arte, a partir de uma artista paranaense, que é a Cláudia Lara, que trabalha com bordados afetivos, e trabalha com o reaproveitamento de resíduos, né, têxteis, e é o que a gente fez também. Então, esse reaproveitamento de resíduos para ter uma pegada de sustentabilidade mínima, para a gente não ficar produzindo mais lixo, né? E então, assim, ele foi feito para falar de ciência, e a primeira coisa que as pessoas veem é um grande coração no fundo do cenário, que remete a um coração anatômico, mas que tem uma perspectiva de produção. Para fazer esse coração, nós fizemos uma série de oficinas com os membros sobre como que é o funcionamento desse órgão. Tá? Como que funciona o coração? Porque eu estou falando com químicos, eu estou falando com pessoas no grupo nós temos pessoas do direito, do jornalismo, nós temos pessoas de artes, e aí todo mundo precisa entender como é que funciona o coração, o que acontece quando o coração fica aumentado, no caso da doença de Chagas, qual que é o impacto disso. Então a gente foi fazer uma série de oficinas e estudos de funcionamento de órgão,
para daí poder fazer a produção que foi feita a muitas mãos, tá? Um outro elemento que a gente tem na cenografia, que também faz uma articulação ciência e arte, é a questão do cenário, tá? Nós somos um projeto de extensão que não tem recursos, né? Não tem dinheiro enquanto projeto de extensão. A gente tudo que precisa pede para a universidade e às vezes consegue, às vezes não, né? Universidade pública, que tem várias outras demandas também. E nós conseguimos esses caixotes, nós ganhamos esses caixotes, essas tábuas de um outro grupo de teatro que não estava mais usando. Só que elas estavam numa cor que não era interessante para a nossa proposta. Então, nós vamos fazer uma parceria com outro projeto que tem aqui na cidade, que chama Tom da Terra, em que eles fizeram uma ação social de produzir tintas feitas a partir de terra, né? Então, tintas feitas com diferentes tipologias de solos, com diferentes colorações, né? E esse pigmento da própria terra é usado para fazer uma tinta, né? De terra, né? Então o Tom da Terra é o nome do projeto, e nós fizemos com eles esse processo de produção da tinta. Então, como é que eu faço a produção de uma tinta? O que a tinta tem que ter para que ela fique na textura, para que ela possa aderir à superfície onde a gente vai aplicar ela? Ela é uma tinta mais acrílica, né? A base d'água aqui, não a base de solvente. Então, o que é que eu preciso ter? Então, a gente foi fazendo isso com o grupo e fez o processo de pintura, de entender como é que funcionava isso, tá? O cenário tem alguns elementos que a gente usa, né, e aí um pouco mais do campo da arte, que esse cenário ele é todo móvel, são caixotes e tábuas que vão sendo usadas de diferentes maneiras, né? Então, aqui as tábuas ficam de pé, simulando as paredes de uma casa que ficam infestadas pelos barbeiros, tá? Elas formam casas, quando a gente fala um pouco, faz uma crítica às condições de moradia das pessoas, né, principalmente na época que o Chagas estava pesquisando isso, e hoje também, porque a doença de Chagas é uma doença negligenciada e ela está normalmente em lugares mais periféricos, em lugares mais onde o homem foi chegando muito próximo da região de mata, né? Os objetos cênicos que nós temos na peça também são objetos que vão falar mais fortemente de arte e ciência. Então, nós temos vários barbeiros feitos, né, em tamanho relativamente grande, assim, uma palma de uma mão, mais ou menos, que são usados em cena, e eles foram feitos a partir da espécie de barbeiro que é mais comum aqui, né, onde nós estamos. Nós temos um grande mosquito da malária, tá, porque a pesquisa do Chagas começa investigando a malária, e aí ele percebe que tem diferença, que não é malária, que os sintomas não são decorrentes da malária, então a gente vai contando isso na cena, e aí esse mosquito, ele é um mosquito que tem de envergadura, ele tem 2 metros, assim, ele é manipulado, é um boneco, que, né, eu vi isso na cabeça nesse momento aqui, e ele é manipulado conforme o mosquito da malária realmente se movimenta. Então, a gente foi fazer um estudo, por exemplo, de como que é o movimento da asa do mosquito. A gente não vê mosquito batendo asas, a gente só vê que tem asinhas ali, né? Então, a gente foi estudar como é que é o movimento de asas desse mosquito. Como que é a morfometria dessa asa, porque existe para cada identificação de cada inseto, e aí eu sou da química, eu não entendia disso nada, né? Para cada inseto existem os desenhos próprios, né, de como é que é a asa. Então, todas as nervuras, todas as pontas. E quando a gente descobriu qual que era a relação disso com a matemática ali, ficou muito fácil de fazer essa asa. Então, todo o processo de produção desses objetos cênicos aqui, a gente teve uma artista visual envolvida, mas a gente teve um processo muito forte de investigar como que é cientificamente isso. Então, antes de chegar para o grande público, uma peça que traz esses elementos, acontece um processo de divulgação da ciência para os próprios participantes do projeto, porque não são todas pessoas da mesma área, né? Aqui, da biologia, nós tínhamos 2 pessoas somente, né? O restante do grupo não era da biologia, então nós tivemos que estudar uma série de coisas para compreender. Da área da saúde, especificamente, nós não tínhamos ninguém, né? Então nós fomos conversar com pessoas. Então, o processo de divulgação científica dentro do teatro, ele também passa por aqueles que estão fazendo o teatro, que muitas vezes são só amantes da arte, né? Os figurinos, né, eles são assim um destaque à parte, mas eles têm uma série de intenções também, tem uma justificativa do porquê de determinadas cores. Por exemplo, nós falávamos as pesquisas de Carlos Chagas vem do interior de Minas Gerais, as pesquisas são ali interior de Minas, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região.
E aí, lá nós tínhamos o quê? Quando a gente remete a Minas, a gente trouxe a questão das rendas, do ouro, do dourado, né? A gente trouxe a questão de sobreposições, porque eram importantes para a gente marcar. Então, não são roupas de época que nós trouxemos para a cena, são roupas que têm um significado de várias camadas sendo construídas, como quem constrói uma pesquisa vai tendo várias camadas e etapas e partes a serem feitas. Tá? As cores que remetem ao verde de mata de interior, que é onde a gente tem o barbeiro bem feliz, né, sobrevivendo lá, e a nossa chegada muito próximo disso, desses espaços, e a possibilidade daí de sermos infectados. As rendas, né, remetendo muito ao interior de Minas, e nós começamos a peça com todo o figurino nessas cores claras aqui, e só um vermelho na gola e um vermelho nos pés das pessoas, porque o vermelho, ele, né, dentro de um processo de comunicação visual, o vermelho remete a sangue, coração, paixão, né, mas também remete à dor. Então, nós queríamos, com esse vermelho, trazer um pouco a questão de que os nossos pés, enquanto pessoas que fazem ciência, eles também estão fincados nessa dor do povo. Porque antes de sermos cientistas, nós somos pessoas. E se tem uma doença, como a doença de Chagas, que causa tantos problemas, é negligenciada até hoje, né, afeta majoritariamente a população mais pobre, né? É uma doença que inicialmente é descoberta e entendida na América Latina. Hoje ela já está em outros espaços, mas é uma doença muito nossa, né? Aqui nós estamos fincados nessa dor. Se até hoje, enquanto ciência, nós não trabalhamos para resolver isso, ou nós não tivemos o suporte necessário para isso, tá? Em termos de políticas e de financiamento. E aí nós começamos com todo mundo, só com dos pés ao pescoço, né? Só 2 elementos vermelhos, e ao final todo mundo ganha mais elementos vermelhos, como se nós fôssemos sendo tomados por essa dor do povo. Mas também existe uma cena nessa peça que a gente fala da ciência, né? Da ciência, e porque a ciência, e eu falo assim, eu sou cientista, sou gente como você, e eu vejo que isso acontece, mas às vezes eu não consigo fazer essa pesquisa, né? Porque eu não tenho financiamento. Às vezes eu quero fazer, mas eu também não consigo. Às vezes eu não pensei nisso, porque eu estava preocupada com outras coisas, né? E aí nós trazemos o vermelho também para dizer um pouco dessa ciência que está encastelada, né? Que em vários momentos ela está adornada de si, fazer ciência pelo fazer ciência, né? Para alimentar o meu látis, ao invés de fazer ciência para poder chegar e contribuir na sociedade naquilo que é mais necessário, né? Então a gente faz uma crítica também em relação a isso por meio do figurino, tá? Essa peça, tá, esse processo todo, esses objetos todos, eles foram produzidos lá em 2022, e em 2023 nós fizemos uma exposição desses objetos, desses materiais, para evidenciar essa relação que existe entre a ciência e a arte na produção dos objetos. Tá? Então nós fizemos uma produção, uma proposta de uma exposição de ciência e arte, mostrando isso para a população em geral. Tá? Essa proposta dessa exposição é também uma proposta de divulgação científica para um outro tipo de espaço, porque quem visita uma exposição nem sempre é o mesmo público que vai ao teatro, né? Enfim, é para um outro público, e nós queremos mostrar, então, o quanto a ciência pode embasar processos artísticos, especialmente para artistas, tá? Esse projeto nós submetemos aqui no edital da Prefeitura de Ponta Grossa, dos 200 anos, foi aprovado, então nós conseguimos financiamento para poder montar essa exposição, fazer os materiais e tudo mais. Tá? Agora eu vou passar para outra. Eu vou dar mais alguns exemplos, assim, e depois eu já finalizo, para que a gente possa conversar, né? Essa aqui é uma outra peça que nós produzimos, tá? Essa aqui foi feita em 2023, que chama A Que Faz, e A Que Faz fala de mulheres na ciência, tá? E ela tem também toda uma simbologia. A gente já começa com essa arte aqui do cartaz, né, que a gente traz alguns elementos urbanos. Por quê? Porque a gente fala da relação das pessoas com a cidade, com o espaço em que elas vivem, tá? E nessa relação com o espaço, nós fizemos a partir de pesquisa, de entrevistas com mulheres pesquisadoras da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do que elas fazem nas suas pesquisas, nós fomos entendendo algumas coisas em comum, né? Essas mulheres pesquisam aquilo que se faz e que as afeta nesse espaço em que elas estão. Então, às vezes, a pesquisa delas vem porque alguém na família teve câncer,
Às vezes a pesquisa dela tem uma motivação que eu sempre gostei muito de trabalhar com bactérias, né? Gosto de pensar os micro-organismos, mas as pessoas acham que eles só fazem mal e eu quero mostrar micro-organismos do bem. Então, assim, as pessoas iam tendo... Qual é a relação das pessoas, dessas mulheres, com as suas pesquisas? E aí surge essa peça, então, a partir dessas entrevistas, né, que foram feitas para um outro projeto, que era um projeto de divulgação científica do trabalho de pesquisadoras da cidade, que foi para as escolas, enfim, continua circulando esse outro projeto, e a que faz vem na sequência disso, tá? Então, uma peça escrita para falar de mulheres cientistas a partir de histórias de várias mulheres, tá? Essa peça, ela vai ter na sua cenografia uma outra pegada bem diferente, porque a crítica algumas das pesquisas apresentadas pelas mulheres, algumas não, várias, né, têm relação com a periferia, com os espaços mais externos, tem relação com, por exemplo, uma pesquisa que é da área da engenharia civil sobre como se faz o censo, tá, na cidade como se faz o censo de forma geral, mas na cidade de Ponta Grossa em especial, a forma de fazer o censo, ela traz, ela maqueia, deixa maquiados vários dados, porque uma das regiões mais humildes, mais carentes da cidade, está ao lado, grudada, de uma das regiões mais ricas da cidade. Então, quando se faz a média dessas duas regiões, nós não temos pessoas muito pobres em Ponta Grossa. E nós não temos pessoas muito ricas em Ponta Grossa, tá? Porque a forma de se fazer o censo é um problema. Isso reflete no quê? Isso vai refletir em políticas públicas, né? Então, a gente quis trazer uma crítica, e aí a cenografia ela é feita em caixas de papelão, basicamente, aqui ao fundo, né? Que estão grafitadas e algumas pichadas, tá? O movimento do pichar aí trazido por uma das alunas, que é da área de artes visuais, e que estuda isso também. E nós temos esse cenário que ele é desmontado, então uma cidade que está ao fundo, que forma uma grande barreira por onde ninguém passa, e que durante a peça vai sendo movimentado e traz para a cena mulheres cientistas brasileiras, tá? De diversas áreas, e o seu fazer, que foi também resultado de oficina, né, de trabalho com estudantes, para mostrar um pouco do que as mulheres pesquisadoras do Brasil fazem, e para isso a gente foi buscar o currículo Lattes, foi estudar o que elas pesquisam, né, cada um dos participantes da oficina foi escolhendo uma das mulheres, estudou quem é ela, o que ela faz, como é que é, e aí a gente fez essas colagens, tá, que foram propostas aqui das várias camadas e coisas que vão constituindo as mulheres também. Tá? Então, a cenografia tem esses elementos básicos. O figurino dessa peça, bem diferente do outro, do Chagas, né? Enquanto o Chagas é todo pomposo, o figurino dessa peça ele é básico, ele é um macacão cinza, tá? E cinza para que ninguém tenha destaque nenhum, que seja uma coisa assim mais neutra, uma paleta que fique de fundo mesmo, assim, né? Todo mundo tem um figurino muito igual, todo mundo usa um macacão muito parecido, né? E aí a gente vai dando algumas outras camadas, né? Essa peça ela não tem só mulheres, ela tem homens também em cima, embora ela fale de mulheres, e os homens ganharam todos uma camisa mais estruturada, né? Dando essa característica de que muitas vezes na sociedade a gente tem essa imagem, né? De um homem com uma coisa mais estruturada, né? E a mulher com essa coisa mais fluida, tá? E essa coisa mais fluida por algumas razões, né? A necessidade da mulher de se adaptar a diferentes espaços, e a mulher pesquisadora mais ainda, né? De se adaptar a espaços e se moldar, né? Quando você é mãe e faz ciência, você vai ter que se adaptar a uma série de coisas, né? Quando você entra em determinados espaços, a mulher precisa se adaptar, então essa fluidez vem muito disso dentro desse figurino. E nós temos ao longo da peça, todo mundo começa cinza, né? E ao longo da peça tem 5 personagens principais, que são a menina, a mulher, a senhora e a aprendiz. A menina interpretada por 2 atrizes, a aprendiz como se fosse uma estudante de iniciação científica, a mulher como se fosse a mulher pesquisadora, e a senhora uma pesquisadora já aposentada, né? Elas recebem camadas de azul, que tem uma significação também de que a cor das mulheres historicamente é o azul, não é o rosa, para quebrar um pouco essa coisa de azul e rosa, e ao longo da peça as mulheres vão recebendo lenços que remetem a cores de pôr do sol, tá? Porque o pôr do sol é um momento lindo, mágico, mas ele acontece uma vez no dia. O restante do dia segue em azul, então a gente quer fazer também levar as pessoas a pensarem um pouco que aquilo que é extraordinário na vida de uma mulher, por exemplo, publiquei um artigo, sou pesquisadora CNPq 1A, recebi títulos, prêmios.
Isso é extraordinário. E remete às cores de pôr do sol. Então, essas cores, elas entram em momentos que a gente está falando disso. Mas o ordinário na vida das mulheres, na vida das pesquisadoras, segue em tons de azul, segue no dia a dia, segue no trabalho lá com seus alunos, no seu laboratório, no seu espaço de pesquisa. Alguns objetos cênicos que nós temos aqui, então, nós usamos só tecidos e as caixas, basicamente, tá? Esse figurino, ele é um figurino praticamente só amarrado, assim, pouco costurado, porque numa das cenas, uma das mulheres é despida, representando as cenas de opressão e de violência que também acontecem, não de violência física necessariamente, mas as várias violências que acontecem com as mulheres, então acaba se tornando um objeto que a gente usa em cena. E aqui eu trouxe essa imagem bem específica dessa peça para falar de uma parte específica que nós temos na peça, que fala da química, tá? A partir de uma das pesquisadoras em química. Então aqui nós temos um movimento sendo simulado, né? Se eu estivesse com vocês, eu ia fazer a pergunta agora, vocês me responderiam o que essa pessoa está fazendo, né? Essa pesquisadora está fazendo, e ela está basicamente lidando com algumas vidrarias de laboratório. Essa cena, ela conta um momento de pesquisa em que a aprendiz, né, que é como se fosse uma aluna de iniciação científica, quer ajuda para a pesquisa que ela vai fazer, e aí a mulher pesquisadora dá alguns exemplos do que ela poderia fazer. E são cantadas duas músicas nessa cena, tá, que se chama, o nome da música é Laboratório, né? E a música fala que lá no meu laboratório eu preparo com cuidado vidrarias, reagentes, sintetizo as moléculas necessárias, e vai explicando o que essa pesquisadora faz. E é uma pesquisadora que trabalha com a produção de sensores, né, eletroquímicos para a detecção de células tumorais. Tá? Então, a gente vai contando um pouquinho disso, e aí faz também uma outra crítica, né, que é, se tem dinheiro, o produto sai melhor. Então, na cena, essa pesquisadora está fazendo movimentos ali que remetem a esse fazer do laboratório, né, bem químico, e aí ela só fala depois, mas se tem dinheiro, o produto sai melhor, se tem dinheiro, eu consigo investigar algumas coisas que hoje eu não consigo. E por tratar de uma doença, né, bastante estigmatizada, assim, falar assim o câncer de forma geral, né, bastante estigmatizado, no final da cena, todas as atrizes fecham os olhos e elas vão sendo conduzidas, por quê? Esse problema, ele é real, afeta muitas vidas, e a motivação para fazer pesquisa, às vezes, é poder tentar ajudar as pessoas. Né? Então, essas atrizes são conduzidas durante a cena para serem ajudadas, na perspectiva de que a ciência, de alguma forma, pode ajudar a resolver um pouquinho dessas dores. Nessas cenas, né, em especial, a gente fez uma análise, agora mais recentemente, do que essa cena pode comunicar em termos de ciência, tá? Como ela tem um diálogo ali entre um aprendiz e uma pesquisadora, então ela apresenta desde a relação interpessoal de pesquisa, a relação entre pesquisadora e aprendiz, orientador e orientando, como que essa relação acontece, o comportamento em laboratório, porque a cena, ela é uma cena muda, com a música sendo cantada ao fundo. Então, a atriz entra, veste o figurino, qual que é o figurino, né? Um figurino fictício ali, mas ela simula que ela está vestindo um jaleco, por exemplo, colocando um óculos de segurança, ela vai para o laboratório manipular as vidrarias, prepara as soluções, depois ela vai apresentar isso e dizer que há um problema, né? Se tivesse recursos, ela poderia fazer melhor a pesquisa, então ela procura alguma coisa no laboratório e ela não encontra, né? Apresenta o processo de fazer pesquisa, a questão do financiamento, fala um pouquinho do tema da pesquisa. E algumas dessas coisas são faladas pela movimentação, algumas são faladas com fala oral, e outras estão, por exemplo, na letra da música, tá? São apresentadas de forma musical. Então, essa é uma cena, se a gente olhar assim, como é que a gente pode divulgar a ciência, falar o que se faz de ciência? Essa é uma cena da química, né, de forma bem específica, que fala do que a gente faz, o que a gente pode ajudar, do que a gente pode fazer, mas a partir de um caso exemplar, né, porque a gente também não consegue falar de tudo dentro da peça. Essa aqui eu vou passar rapidamente, mas eu só trouxe esse aqui para mostrar para vocês. Essa proposta aqui foi uma proposta que eu saí para fazer meu pós-doutorado em fevereiro de 2020, tá? E em março de 2020 nós entramos, né, em isolamento social por conta da pandemia. Então, o meu plano de investigar vários grupos que trabalham com teatro, que divulgam a ciência por meio do teatro, e investigar os seus processos de criação, ele foi um pouco
complicado, porque eu teria que fazer isso com os grupos estando lá. E os grupos pararam, né? E todo mundo ficou em casa. Então, eu acabei criando o que eu chamo de um plano CD, né? Que foi convidar pesquisadores da UEPG, né? E aí aberto a todo mundo, pesquisadores de mestrado, doutorado, pesquisadores, professores da universidade, para divulgar suas próprias pesquisas por meio do teatro. E essa peça aqui, ela saiu disso, dessa forma, onde esses pesquisadores se dispuseram a divulgar suas pesquisas por meio do teatro. Então, a gente fez um movimento de um conjunto de encontros, pessoas que nunca tinham feito teatro, e aqui são os próprios pesquisadores, então aqui não tem atores e atrizes fazendo cena, não, são os pesquisadores fazendo a cena. Nós produzimos uma peça virtual, né, online, que era o possível para o momento, a partir das pesquisas deles. Então, eu tenho aqui o estudante da pós-graduação em História, com os seus objetos de pesquisa, tá? Computador e papel, a estudante da Química, com seus objetos de pesquisa mais presentes, que é o Becker e o agitador magnético, o peixinho, né? Ela faz a brincadeira com o peixinho durante a peça, fala do peixinho o tempo todo, e um pesquisador da matemática, né? Que os seus objetos de pesquisa são basicamente livro e lápis, né? E aí nós fomos compreendendo essas pesquisas deles, escrevendo, transformando para linguagens mais acessíveis, e chegamos na construção de uma peça, de um roteiro, de uma peça de teatro, que fala da finalidade dos objetos de pesquisa de cada pesquisador. Então, e aí os objetos de pesquisa contados ali enquanto objetos físicos, né, o Becker, o computador, o papel, o livro, o lápis, mas fazendo levando as pessoas a pensarem ao que são esses objetos de pesquisa e qual que é o papel dos objetos de pesquisa. E aí, se a gente for para a área mais de humanas, qual que é o papel dos objetos de pesquisa também. Tá? Essa aqui é a última peça que eu vou mostrar rapidamente, mais um minutinho eu já finalizo aqui, que essa peça se chama Borboleta da Colina, tá? Eu trouxe essa peça porque ela não é do grupo do GTC, nem daquele projeto que foi feito durante a pandemia para resolver o problema do meu pós-doc. Ela é do outro grupo que eu participo, que tem outras peças também, mas essa aqui em especial, porque eu ia falar com o pessoal da Química, então ela é importante, que chama A Borboleta da Colina. A Borboleta da Colina, do grupo Flogisto, ela conta... a gente começa falando de Lavoisier, tá? Para falar da transformação da matéria, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que a peça é contada a partir de um jantar que vai ser preparado e para o qual os convidados vão chegar e eles nunca se atrasam. Tá? Então, nós falamos da perspectiva da transformação da matéria, que acontece quando um corpo morre, né? Quando uma pessoa morre. O que acontece? Então, a peça é narrada contando esse jantar que está sendo preparado, uma mesa que está sendo posta, né? Para o jantar que vai ser servido a convidados indesejados. Convidados que a gente não queria que estivessem ali, mas que estarão. E durante a peça a gente vai discutindo isso. O que acontece com a matéria? A transformação da matéria. Será que eu posso ser feito de... Acabei de comer, tomar um café. Posso ser feito do café? Sim, do grão de café. Os átomos que estavam no grão de café podem estar em mim? Vão fazer a composição do meu corpo? Tudo bem eu ser feito de café, né? Mas e se eu fosse feito dos restos de, sei lá, de cocô de cachorro? Então a gente vai fazendo um pouco dessas perguntas, assim, para que as pessoas comecem a pensar na transformação da matéria, tá? E fazendo essa discussão a partir da preparação desse jantar, tá? E que no final, né, o jantar está servido, o jantar fica servido ali com o corpo sobre a mesa, e aí a gente vai tecendo também algumas coisas ao longo da peça, falando assim, uma das atrizes fala, mas eu acho que dentro desse corpo tem alguma alma. O que acontece quando a gente sai daqui? Então, vai abrindo algumas coisas para pensar também, né, para além só do fato científico, mas considerando a vida das pessoas, né, porque falar de morte, lidar com morte, não é uma coisa tão simples para muitas pessoas, né? E aí a gente traz isso para essa peça, mesclando momentos de agitação intensa com momentos de mais serenos, assim, né? Então é uma peça esteticamente muito bonita e tal. Essa peça, ela não foi para as escolas, por exemplo, tá? Essa é uma peça típica para festival de teatro, para espaços de teatro, né? Onde as pessoas que vão assistir não são necessariamente pessoas que estão indo ali porque elas querem ver ciência. Ou a gente está indo a um espaço que a gente vai falar de ciência. A gente está indo para um espaço onde as pessoas vão para o teatro para a fruição da arte, e aí elas saem se questionando sobre questões de ciência. Nós já apresentamos ela em espaços com mais cientistas, sim, mas o foco dela é ir para espaços de festivais e começar a falar de ciência nesses espaços também.
Tá? Por quê? Eu preciso falar de ciência, eu preciso pensar em divulgar ciência para quem precisa saber de ciência, então a escola sempre é um espaço que a gente vai falar disso, porque tem jovens, tem processo de formação que é fácil, bom de fazer. Eu preciso falar de ciência nas redes sociais? Sim, mas aí é uma outra vertente, né? Não é o nosso caso com o teatro. O teatro ele vai, enquanto atividade cultural, para uma série de eventos, né? Nós estivemos semana passada na Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui no Paraná. Vamos estar novamente na Conferência Regional, então quem de Joinville e da UDESC vier para a Conferência Regional, nós vamos apresentar uma peça que fala de ciência nesse espaço para fazer pensar sobre ciência de uma forma diferente. Então, a divulgação científica precisa ir a todos os espaços, inclusive o teatro, né? Então, são formas de se falar de ciência, e aí é o que a gente está entendendo aqui nos grupos de teatro científico que eu estou envolvida, nas ações de divulgação científica que a gente vem fazendo, que chegue a diferentes espaços, não somente no espaço acadêmico, não somente no espaço da escola. Então, ir para uma exposição de arte, ir para um espaço do teatro, ir para espaços onde se discute políticas públicas, são espaços que a gente entende que a ciência precisa ser divulgada, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui já, que já deu o meu tempo, né? Eu acho que quase extrapolei o tempo aqui, dizendo, né, usando uma frase do Carlos Chagas, que eu gosto bastante, que a gente vai dizer assim, que o Carlos Chagas disse, né, não vai demorar que passemos adiante uma grande e bela ciência, que faz arte em defesa da vida. Ele nem queria falar de divulgação científica, mas ele falou tão bem isso, né, que eu acho que o que a gente precisa fazer é isso, não nos demorarmos, tá, para falar de ciência e para passar uma grande, uma bela ciência que faz arte em defesa da vida, em defesa das pessoas, né? Aquilo que nós fazemos em ciência é para que as pessoas sejam alcançadas de alguma forma e tenham possibilidade de viver melhor. Tá? E é isso, muito obrigada, né, pelo tempo que vocês ficaram aí, espero que a gente possa conversar um pouco agora. Professora, pela, né, excelente apresentação. É interessante ver a ciência sendo abordada de uma outra perspectiva, né? É bastante interessante. Eu acredito que a maioria que está aqui presente tenha visto a ciência abordada de uma perspectiva tão diferente do convencional, digamos assim, né? Para a química, né? Talvez para o pessoal do teatro, das artes cênicas, mais comum, né? Professora, conversar um pouquinho aqui, vamos ver se nós temos da nossa plateia aqui, perguntas. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, devido aos nossos problemas técnicos aqui do início. A professora Karine tem uma pergunta para fazer para a professora Leila. Eu vou reproduzir aqui para a professora Karine, porque ela está sem voz. A gente consegue ouvir ela de muito perto. A gente consegue ver essa leite, não explica ali dos fibrinhos, das cores. Fica para uma pessoa que é leiga, se é fácil das pessoas identificarem, por exemplo, aquela coisa de vermelho nas botas e os fibrinhos. Se é fácil, se é difícil, a gente consegue só entender com ela explicando. Eu sou quase um tradutor aqui. Tenho curiosidade de saber, professora Leila, se é fácil, por exemplo, para uma pessoa leiga no assunto, principalmente, né, no conhecimento de ciência, entender essas cores, esses figurinos, essas informações que são colocadas numa peça, por exemplo, de uma forma que a pessoa precisa ver e entender, né, e conhecer também a questão de ciência, como que isso fica, por exemplo, para uma plateia, né, leiga no assunto. Uma coisa que a gente costuma fazer, eu acho que eu não falei muito aqui, quando a gente leva essa peça para espaços mais educativos, e quando a gente vai com essa intenção, que não é um espaço somente artístico, a gente normalmente faz um bate-papo depois, faz uma conversa. E daí a gente pergunta para as pessoas, fala assim, aí, reparou aqui no vermelho? Reparou nisso aqui? Então, quando a gente tem a proposta dessas peças, a gente tem essa conversa. Algumas pessoas, às vezes, nossa, sim, eu sentia era tão ruim ver vocês pisando nesse vermelho.
Então, para algumas pessoas dava essa sensação, mas elas entendiam que a gente estava falando da dor do povo? Não necessariamente, mas elas ficaram incomodadas, né? E aí a conversa depois desse processo de apresentar uma peça, para a gente ela é essencial, porque é o momento de tocar de forma mais conceitual em algumas coisas, né? Para não ser uma aula, para eu não dar uma aula dramatizada, né? Então, dar uma aula e ficar falando aqui, né? O teatro não é uma aula dramatizada, então assim, para eu não dar uma aula, para contar uma história no teatro, e aí ainda poder tocar nesses assuntos, a gente gosta desse bate-papo depois, tá? Algumas pessoas percebem o vermelho e falam, nossa, que elas se sentiram incomodadas, que aquele vermelho aqui no pescoço, que vem até aqui em cima, assim, sabe? Parece que está degolando e apertando, né? Algumas pessoas relatam isso. Então fica muito na experiência do sensível e do quanto a pessoa está aberta. E isso é uma característica importante da divulgação, tá? Porque a gente faz divulgação querendo falar determinadas coisas. Mas o que quem está do outro lado vê, lê, entende, né, compreende, não é necessariamente tudo que eu quis. Então, assim, essa é uma das características que tem na divulgação científica, né, do receptor da mensagem, que nem sempre ele compreende tudo que eu quis apresentar. Então, quando a gente pensa em escolas e outros espaços, a gente sempre gosta de fazer o bate-papo depois para tentar aquilo que não chegou só de maneira estética e visual, chegue por meio dessa conversa, que também é um dos elementos da divulgação, né? Outras, e assim, algumas peças são mais específicas, do tipo assim, são bastante conceituais. Quando a gente fala da doença de Chagas, a gente fala assim, a gente fala do tripanossoma, a gente fala do vetor, a gente pega uma cartilha que existe, por exemplo, do Ministério da Saúde sobre doença de Chagas, e essa cartilha está na peça. De forma conceitual, ela está na peça. Tá? Então, assim, o que acontece com o coração, a arritmia, tudo isso está na peça. Então, algumas coisas conceituais estão muito presentes. Outras peças, isso não é tão forte. Então, depende um pouquinho de cada uma e também de aonde ela vai chegar. Eu sempre falo assim, a Borboleta da Colina é uma peça para teatro. Não é uma peça tanto para a escola. Embora ela tenha um trecho bem grande que fala assim bem claramente Lavoisier, quem que ele era, o grande químico e tudo mais, ela não é uma peça para a escola, porque a temática dela é uma temática mais sensível, então é uma peça que a gente precisa levar para outros espaços. Então, pensar a peça, quando a gente fala da divulgação científica, a gente precisa pensar para quem que a gente quer comunicar isso. Porque eu falo de divulgação científica desde pensar a comunicação pública da ciência, que é o artigo que eu mando lá para a revista especializada. Eu estou fazendo uma comunicação com os meus pares, então eu estou divulgando para os meus pares, e quem vai ler aquilo ali são cientistas, né? Então eu posso usar determinada linguagem. Como eu posso pensar uma divulgação científica para as redes sociais, como eu posso pensar uma divulgação científica por meio do teatro. Então, o público a quem eu chegarei e a forma de comunicar são muito distintas, e tudo isso é divulgação ainda. Né? Então, para algumas pessoas chega muito fácil, para outras não tanto. Aí a gente gosta que tenha um bate-papo para não ter problema nenhum depois, sabe? Legal. Bom, professora Lê, devido ao nosso tempo já um pouquinho avançado aqui, nós vamos encerrar, mas eu tenho certeza que outras perguntas, caso haja, poderão ser encaminhadas até para a própria professora, né, pelo e-mail, contato da professora na UEPG. Tenho certeza que a professora vai estar disponível aí para responder, né, qualquer outra pergunta. Obrigado, professora Leila, pela sessão, tá bom? E parabéns aí pelo... Obrigada a vocês pelo convite, pela tarde, enfim, e que a gente possa se encontrar, né, mais para frente em outros espaços também. Tá bom. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Voltamos, né, com a disciplina de seminário na próxima quarta-feira, às 15h20, nesse mesmo horário. Boa tarde para todos.